Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fagner, você está assistindo ao meu canal de Arte Profética e hoje a gente está aqui com o Rodrigo Bernardo, ele que escreveu o livro Gênesis, né? E conta a história um processo que ele viveu, um processo muito especial e muito delicado, e ele vai contar um pouco não somente sobre a história do livro, mas principalmente sobre o processo criativo que ele viveu. Né, o processo de inspiração para escrever um livro traz para nós que somos artistas visuais uma grande gama também de inspiração, e a ideia é que através da história dele a gente possa ver como que ele desenvolveu coragem, como que ele desenvolveu ousadia e criatividade para transportar uma história que foi realmente muito forte, muito impactante, em algo que fosse um livro e algo que transformasse, que tocasse corações de uma maneira muito especial. Eu li o livro dele e eu realmente fiquei muito impactado. Não é um livro que você lê sem conseguir se emocionar, é um livro que realmente toca muita gente, mas eu recomendo que vocês tenham a própria experiência de vocês, mas eu não vou falar muito do livro porque a gente vai ter uma conversa com ele aqui, tá? Então, Rodrigo, seja bem-vindo aqui pra gente, tá? Eu que agradeço, né? Obrigado, Fagner. É um privilégio poder compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, não tenho dúvidas de que hoje é um dia diferente. Geralmente eu falo do livro e pela primeira vez eu estou compartilhando o processo de escrita, que também foi um milagre. Então, muito obrigado pelo convite, né? E espero poder compartilhar e encorajar você também a escrever um pouquinho da sua história. Se você está gostando já desse conteúdo, então não deixe de curtir o canal. Curta o canal, se inscreva no canal e compartilha. Eu vou lembrar vocês daqui a pouco, mas não deixe de fazer. Já deixa o seu curtir e se inscreve aí. Rodrigo, você já se viu como autor de livros alguma vez? Como que é isso pra você? É algo novo ou você já se viu assim? Você já escreveu alguma coisa antes? Já. Eu sempre gostei, né? Eu tenho facilidade com as palavras, então eu sou de humanas, né? A minha formação na área de humanas, eu trabalho com isso e eu gosto de escrever também. Mas eu tive uma experiência há alguns anos atrás, alguns mais de 10, não sou tão garoto, que Deus, eu estava um sábado em casa, já era casado, e minha esposa estava trabalhando um sábado de plantão, e aí Deus falou comigo assim: senta e escreve. E aí um dia eu escrevi um livreto de mais ou menos 30 linhas, chamado Segredo da Goteira. E aí poucas pessoas sabem disso, né? Eu escrevi esse livro, coloquei em PDF e enviei para algumas pessoas. E ali eu já tive um feedback bem legal, as pessoas assim gostaram bastante, né? E aí eu vi que realmente existia um propósito em relação à escrita na minha vida. Então foi essa experiência, o Segredo da Goteira. Quem quiser, só comentar aí que eu envio o PDF por e-mail. Boa. Esse aqui é o livro do Rodrigo, o livro Gênesis, O Acaso Não Existe. É um livro que tem uma capa linda, mas muito mais do que a capa, o conteúdo é absurdo. Rodrigo, tem algumas pessoas que não conhecem a história desse livro. Você consegue contar pra gente um resumo do que se trata esse livro? Só para dar uma pincelada pra gente poder começar a entrar no restante do assunto. Gênesis, né, O Acaso Não Existe, eu consigo resumir ele em uma palavra, porque muita gente... Nós vamos conversar aqui e vocês vão ver que dentro do livro há um testemunho de uma situação pessoal que eu vivo na minha família. Eu ainda vivo isso, na verdade. Porém, ele vai muito além disso. As pessoas que estão do meu convívio acreditam que seja um livro de testemunho, mas não é. E essa palavra é propósito. Na verdade, é um livro que eu tento mostrar que existe um propósito em todas as coisas. E dentro dessa temática propósito, eu trago o meu testemunho. E a palavra propósito, né, para que você entenda o que eu quero dizer, dentro de algum significado, até separei aqui, significa aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade e intuito. E quando eu complemento Gênesis, O Acaso Não Existe, é justamente para que a gente entenda que quem caminha com Cristo não é filho do acaso. Todas as coisas cooperam para o bem, né, daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então, a nossa vida não é fruto do acaso. Então, o livro, ele vem falar de propósito. E dentro dessa temática propósito, eu trago uma situação de saúde de uma das minhas filhas, que não tinha perspectiva de vida e, enfim, passamos por vários processos e está hoje com 5 anos de idade.
Consegui resumir, né? Sim, resumiu bem. E, na verdade, pelo que eu entendi também na leitura do livro, não somente uma filha, mas inclusive a gravidez em si ela estava comprometida porque eles não tinham nenhum cenário de, talvez, dessa gravidez se concretizar, porque as chances de vida era zero, não era isso? Exatamente. Só para vocês entenderem o contexto. Então, depois de alguns anos de casados, 5, quase 6 anos de casados, se eu não tiver, eu não sou muito bom com números, mas é mais ou menos isso. Planejamos uma gravidez, eu e minha esposa, Carol. Depois planejamos, né? Seguimos todos os protocolos, ela engravidou e foi uma gestação gemelar. Já a descoberta da gestação gemelar já foi algo sobrenatural. Porque fizemos um primeiro exame, apareceu somente um feto, e depois tivemos um sonho, eu e ela somos na mesma noite, que eram gêmeos. Eu não vou entrar no detalhe do sonho, senão vira um podcast de 3 horas, entendeu? E depois disso descobrimos que era uma gestação gemelar. E no mesmo momento que descobrimos que era uma gestação gemelar, realmente, eu reitero que já tínhamos sonhado que eram gêmeos, mesmo tendo feito o exame, uma outra, aparecido só um bebê, descobrimos uma malformação em um dos fetos. Naquele momento ali, passamos por alguns médicos, até que nós tivemos um prognóstico de uma gestação gemelar, que as chances de um dos fetos era de 0%. E além disso, das chances de 0% de sobrevida após o parto, haviam grandes chances reais e concretas de que aquele feto não evoluísse e morresse na gestação. Acontecendo isso, se perdêssemos uma, perderíamos as duas, porque além da malformação, era uma gravidez gemelar rara. Enfim, esse era o contexto. É muito legal o que você está falando sobre propósito, você abrir. Eu vou até trazer uma frase que eu anotei aqui, que está no seu livro. Ela diz assim, quem cria com um propósito pré-definido e ao criar fornece tudo o que é necessário para que a sua criação cumpra seu propósito. E aí tem uma outra frase também, então numa outra parte do livro que também vou falar, que é uma frase que me marcou muito, né? Tudo que precisamos para cumprirmos nossa missão desse plano de vida já nasce dentro de nós, né? E você fala no seu livro sobre propósito, você traz o quanto que foi passar e viver tudo isso, né? E você mistura as palavras que te davam fé, as palavras que te davam sustentação, porque foi um processo muito difícil, mas você mistura a sua vida com trechos da criação, né? A criação da Terra em 7 dias. E você desenvolveu o seu livro em 7 capítulos. Em cada capítulo, em cada fase, em cada período dessa história que você foi vivendo, você associou a um período da criação, né? A criação do sol, a criação da terra, a criação dos animais. E você vai contando como que isso está associado, como que surgiu essa inspiração para você fazer um livro que associasse a sua história de vida e a história de vida das suas filhas com 7 dias da criação. Como eu disse, né, eu sempre gostei de escrever e eu achei que realmente a nossa história, porque eu digo nossa, porque é minha, da minha família, ela um dia serviria para inspirar outras pessoas. Claro que isso depois de alguns anos. Eu estou falando de um processo que tem durado 5 anos. E durante todo o processo eu não conseguia pensar em nada. Então eu vivia o sobrenatural de Deus, que era nítido. Ao mesmo tempo, dentro de mim, algo foi totalmente desconstruído. E em determinado momento, Deus ele me encorajou a escrever. Nós podemos até falar isso com mais profundidade mais para frente, no nosso bate-papo. Deus me encorajou a escrever. E eu não sabia o que escrever. E foi uma inspiração divina eu fazer uma analogia com os 7 dias de criação. Por quê? Porque o início, a terra era sem forma e vazia. E era assim que eu me sentia durante aquele processo. Quando o médico chegou e virou e falou assim, olha, é uma malformação não compatível com a vida, toda a conduta vai ser pautada no feto que não tem nada. Em caso de uma malformação como esse, o feto nem evolui e morre. Nesse caso, se morrer um, morrerão os dois. Contudo, se chegarmos até o final, esse feto vai nascer e vai morrer. E aí eu perguntei a esse doutor quais são as chances. Ele falou assim, olha, a medicina não me permite dizer que não tem chance nenhuma. Se preparem, não comprem nada. Ali é como se tivesse abrido um buraco na minha frente e eu começasse a cair. E a única sensação que eu tinha é que eu ia me esborrachar no chão. Eu nem ia sobreviver aquilo ali.
Então eu me senti totalmente assim, sem forma e vazio, né? E eu entendo que todos nós, ao longo da nossa vida, passamos por situações assim, que é como se algo tragasse a gente para dentro de um buraco negro e vai engolindo tudo. Então a gente acha que nunca mais a gente vai rir como antes, que nunca mais vai ser feliz como antes, né? Que, enfim, a nossa vida a gente não consegue enxergar um caminho. Só que ao longo do processo eu fui sendo reconstruído, eu fui desconstruído para ser reconstruído. E Deus, ele falou comigo algo que me marcou muito, eu sempre repito para as pessoas, né? Realmente, Deus falou comigo uma vez, falou assim: filho, você de fato está quebrado. Eu posso falar para você hoje, talvez de fato você esteja quebrado, mas lembre-se de uma coisa: nós não somos feitos de vidro, nós somos feitos de barro. O barro, ele desfaz e é refeito. E o processo de criação, ele teve um propósito em todos os dias. E eu comecei escrevendo justamente esses 7 dias de criação, porque o meu propósito inicial era escrever um livro. E não necessariamente eu sabia como eu contaria a minha história, porque ela ainda estava sendo escrita. E durante o processo de escrita, Deus, ele me levou para um lugar de inserir a minha escrita dentro daquele propósito, fazendo uma analogia com o propósito de Deus nos 7 dias de criação. E pegando, né, algo que você falou sobre uma frase que eu boto no livro, para que seja claro para as pessoas, que quando você diz tudo que nós precisamos, né, já nasce dentro de nós, eu vou fazer uma analogia com uma semente. Uma semente de melancia, você olha, você vê só uma semente como outra qualquer. Porém, naquela pequena semente, dentro do DNA daquela semente, já tem tudo que ela precisa para que ela se torne uma melancia. Já está dentro dela, ela foi feita com um propósito. Se uma semente, que é algo tão pequeno, é feito com um propósito, você acha de fato que você, que é feito à imagem e semelhança de Deus, é obra do acaso, que Deus não sonhou e planejou você? E é exatamente isso que eu tento trazer no livro. Rodrigo, é muito legal assim, tudo isso. Eu não tinha lido o livro, a gente comecei a fazer a leitura alguns dias antes da nossa entrevista. E, na verdade, foi um banho, mudou completamente o rumo do nosso bate-papo, né? E o que eu percebi muito é que no começo dos capítulos você acaba liberando várias frases. Todos os capítulos, no começo deles, várias frases soltas, assim. E para um contexto de um livro que a gente está acostumado a ler, onde ele tem introdução, desenvolvimento, conclusão, tem um trecho de um parágrafo mais ou menos pré-formatado, você desobedeceu as regras gramaticais, né? Nesse contexto, né? Mas o que eu recebi ali da sua espontaneidade, da sua liberdade de escrita, foi muito grande, porque eu senti, quando eu estava lendo o livro, que eu estava dentro da sua mente, porque as frases eram soltas, pareciam um pouco desconexas, mas era como todo aquele turbilhão de pensamentos que passa na nossa cabeça quando a gente está num momento de grande tensão, de grande estresse. E eu realmente me senti dentro da sua mente, como se eu estivesse vivendo aquilo ali, né? De onde surgiu essa ideia de jogar isso, de fazer, desenvolver dessa maneira? Então, geralmente quando as pessoas olham para mim, e elas olham e imaginam uma fortaleza inabalável. Então, eu estou na UTI com a minha filha, e olha para mim, eu chego, eu sorrio, eu dou bom dia. E a ideia de escrever o livro é justamente desconstruir isso, é mostrar que nós somos falhos, nós somos humanos, e eu quis de fato trazer as pessoas para dentro das emoções. Eu quis que as pessoas enxergassem o mundo da forma que eu enxergo. Eu quis que elas enxergassem o mundo, que elas revivessem aquela experiência comigo. Então eu voltei lá atrás, e a forma que eu encarei, como eu absorvi o mundo que estava ao meu redor, eu quis trazer isso para o livro. Então, em alguns momentos, de fato, eu usei intencionalmente algumas palavras soltas ou frases soltas, e a partir dali eu construo uma ideia. Então, eu escrevo um capítulo, eu começo construindo uma ideia, eu trago parte do meu testemunho, depois eu interrompo aquilo ali, e no outro capítulo é como se eu resetasse e começasse uma outra construção. E a partir dali, de pequenos capítulos, tanto quando as pessoas chegam no 3º, 4º capítulo, elas se prendem à história, né? Quem chega ali no 3º, 4º capítulo se prende e quer terminar logo, porque eu vou construindo de uma forma e ela entende que eu estou querendo construir algo e trazer algo. Então ela quer saber o que ele quer falar com isso, aonde ele quer chegar. E a minha ideia é justamente trazer para dentro de mim, para os meus pensamentos e para as minhas emoções. Eu tento trazer isso com bastante sinceridade, assim, com bastante clareza, para que as pessoas entendam que nós passamos por vários processos, porém há um propósito em todos eles.
É muito legal você falar tudo isso, porque assim, em alguns momentos eu vi uma visão de mundo muito particular sua, né? Em algumas das ministrações que eu faço, eu falei, encorajei os artistas a trazerem a própria visão de mundo deles, porque a cada um carrega um universo dentro de si, né? E se a gente não é capaz de transmitir esse universo, a gente fica como que um ser incomunicável. E ali eu vi você trazendo a sua visão de mundo de uma maneira muito particular. Uma das coisas que me marcou muito foi sobre o processo de gentileza. Eu vi ali um cara que estava num momento de dor e de pressão absurda diariamente, e você vivendo ali e se relacionando com pessoas que eram extremamente frias, pessoas para quem você às vezes não abria, as pessoas viam ali um Rodrigo mais sério, um Rodrigo mais contido, mas dentro você estava completamente sensibilizado, né? Eu vi ali você também falando às vezes sobre, cara, onde é que está a gentileza do mundo? As pessoas não se conhecem, as pessoas não se respeitam, as pessoas não sabem o que está acontecendo comigo, nem eu sei o que está se passando por elas para elas agirem assim, né? Como é que foi isso, assim, transmitir com tanta verdade algo que para algumas pessoas é muito difícil de falar sobre essas relações sociais? Eu, particularmente, eu tenho facilidade de falar das minhas emoções, então isso já facilitou bastante, né? Eu tenho facilidade de falar das minhas emoções e eu entendi, quando eu passei por tudo isso, todo esse processo, eu passei por várias fases, né? A negação, a raiva, enfim, por vários momentos. E para mim ficou muito claro como as nossas relações elas são superficiais. Nós vivemos uma era de que nós somos bombardeados de informações, nós estamos cercados por muitas pessoas, a era das redes sociais, nós temos muitos likes, muitos amigos, né? Enfim, só que são relações superficiais. Nós estamos conectados a muitas pessoas de forma superficial, porém de forma profunda. Quando a solidão, o isolamento me mostrou claramente que não era aquilo que eu imaginava que era. Porque a minha vida era tão corrida, fazendo tantas coisas, que eu não me dava conta de como as minhas relações eram superficiais. E aí eu vivendo tudo isso, eu comecei a observar a relação do mundo. E eu vi que isso não era somente comigo. Nós vivemos num mundo que as relações são superficiais. E escrever o livro, eu quis trazer isso para que a gente refletisse sobre a nossa vida, sobre como nós nos relacionamos com o mundo, sobre como nós olhamos para o outro. Eu falei sobre o processo de escrita e para mim foi muito difícil. O que me fez escrever de fato, né, dentre muitas coisas, foi uma vez que Deus falou comigo assim: olha, meu filho, não é sobre você, levanta a cabeça. É sobre vocês, é sobre o reino, não é sobre a sua família. Há um propósito maior para tudo que você está vivendo. E dentre, né, nós talvez chegaríamos nesse lugar, mas... E quando eu escrever, além disso, escrever com o propósito de compartilhar com os outros, ressignificar a minha dor, né? Porque quando eu pego aquilo que me trouxe sofrimento e eu compartilho com alguém, e eu sempre falava do que eu vivia, eu falava com as pessoas, e eu comecei a ver que quando eu falava com as pessoas, isso trazia cura, trazia encorajamento, as pessoas se sentiam encorajadas de alguma forma, então eu poderia potencializar aquilo ali através de um livro. E quando eu fui escrever, eu vi que ia muito além disso, porque Deus ele me levou para um processo de cura minha. Muitas coisas que eu não vivi no momento que eu passei, porque eu não podia. Então, quando elas nasceram, por exemplo, a minha esposa ela teve hemorragia pós-parto, ela teve um problema de pressão alta na gestação, né? E foi para UTI. Então eu tinha 2 filhas na UTI, uma assim que não sabia se eu sobreviveu ou não, se ia ultrapassar aquele dia ou não. Então eu não tinha condições de sentar ali e começar a chorar. Eu tinha que estar firme. As 3 estavam na UTI. Ela teve horas e horas de hemorragia. Então eu tinha que gerir tudo aquilo. Eu ficava de uma UTI para outra. Então eu não pude viver aquele momento. E durante a escrita, por muitas vezes, eu tenho um espaço na minha casa, né? Eu tenho um escritório, um espaço da minha casa, eu trancava a porta do escritório e eu chorava. E para mim foi claro que o processo de escrita foi um processo de cura também. Eu voltei àqueles momentos e Deus ele me curou muitas vezes de muitas coisas. E teve um momento que eu não consegui escrever. Eu fiquei meses sem escrever. E aí eu estava numa conferência profética na Igreja Bola de Neve, sede,
E Deus ele falou muito comigo naquela conferência. E no final da ministração veio uma irmã, que eu não sei quem é, não sei de onde ela é. Se você, irmã, vê, eu sei que ela é do Nordeste, comenta aí se você vê. Ela chegou para mim e falou assim: olha, eu não te conheço, sei quem é você, mas Deus manda te falar para você escrever a sua história, porque Ele tem um propósito através da sua vida. Só que não é tão simples, porque às vezes as pessoas olham assim e acham: ele passou por isso, ele escreveu, nossa, como ele é forte. Não é tão simples. Deus ele me falou, cara, para eu escrever, eu comecei a escrever, não consegui. Eu cheguei nesse lugar, Fagner, dos 7 dias ali, mas quando eu desenhei esse formato dos 7 dias de criação, é em jejum. Eu não consegui escrever uma palavra sem estar em jejum. Eu desenvolvi o esboço do livro estando em jejum. Deus falava comigo assim: jejum. E eu não tenho tempo, eu trabalho muito. E assim, eu nem sei de onde surgiu o tempo. Acordava mais cedo, dormia mais tarde. E nos dias que eu tinha que escrever, eu entrava de jejum, no início principalmente, que Deus ele me deu a direção de escrever dos 7 dias da criação. E aí eu escrevi o primeiro dia o que Deus remetia, o segundo dia o que Ele remetia, escrevi o versículo, o que era. A partir daquele esboço ali dos 7 dias, foi que eu desenvolvi o livro. Só que esses 7 capítulos, a temática deles foram escritos em jejum. E a partir dali eu fui desenvolvendo. E aí eu parei, fui paralisado, assim, não conseguia, porque eu vivia aquilo ali, as emoções vinham, eu chorava de soluçar. Eu nunca chorei assim quando ela nasceu, porque eu não podia naquele momento. E aí foi desenvolvendo a escrita até que nasceu o livro. Glória a Deus, Rodrigo, porque eu realmente ia te fazer essa pergunta de como é que foi esse processo de escrita, né? Às vezes a gente vive alguns processos e pensa, cara, dá para escrever essa história, eu quero depois de acabar tudo isso, escrever uma história sobre isso. E, na verdade, deu para perceber que não foi algo que tão intencionado, você foi movido, né? Teve uma força maior que levou você, de fato, a fazer algo que talvez você não quisesse, né? E eu quero te perguntar, como é que foi isso, assim? Qual foi o momento talvez mais difícil, assim, na escrita do livro? Teve algum momento que de fato você falou, cara, eu não queria relembrar essa história, eu não queria relembrar esse momento? Teve algum momento assim? De fato, eu não me sentia preparado para escrever aquilo ali. E eu não queria escrever. Então, eu pensava assim, olha, quando tudo passar, eu estiver bem, eu escrevo. Não tem lógica eu escrever uma história que ainda não acabou. A história sem fim? Como é que eu vou escrever se não tem fim? Tanto que eu comecei a escrever o livro, eu não comecei a escrever o meu testemunho. Eu comecei a escrever o livro que Deus mandou, falando dos 7 dias de criação. E aí não tinha nem nome ainda. Eu até tenho um esboço, né, que eu escrevi, depois eu passo a foto pro Fagner, ele publica, coloca no recorte, enfim. Eu escrevi, era uma árvore, e era tipo a árvore da vida. E aí eu escrevi ali, as raízes eram 7 raízes que levavam a 7 temas, que eram os 7 capítulos do livro. Então o tema inicial era esse, sobre criação. Durante a escrita, quando chegou ali próximo ao nascimento delas, que as pessoas sempre choram quando leem. Se você for ler, você tem uma foto emblemática, as pessoas me mandam sempre foto, né? Aí começam a chorar, enfim. Naquele momento ali, do parto, do dia de nascimento, foi quando eu travei. E foi tão difícil, como eu já disse aqui, que eu não consegui escrever mais. Eu fiquei meses sem escrever. Mas Deus ele é misericordioso. O importante de tudo é entender, né? Esse é um canal profético, que fala de arte profética. O que é profecia? É você trazer aquilo que está nos céus para a terra. É você ouvir ou ver, no caso da arte visual, ver aquilo que está nos céus e trazer para a terra. Materializar algo que está no coração de Deus. E o que eu fiz foi só obedecer o comando. Deus ele falou, faz, eu fiz. E eu tenho certeza que você que se move em arte profética, Deus ele fala com você. E por mais difícil que seja, você não quer escrever, não quer desenhar, não quer pintar, enfim, obedeça. É sobre obedecer, porque aquilo que você precisa fazer já está dentro de você. Como eu disse, fazer uma analogia com uma semente de melancia, ela está ali, ela vai seguir cada etapa até que no devido tempo o fruto nasce.
E assim, uma coisa que me marcou muito foi essa frase que eu realmente encontrei, por isso que eu te fiz essa pergunta. Lá você escreveu assim, que quando você foi ver a Luíse, não somente a Luíse, você foi ver as suas filhas, né? Você não sabia como é que ela, né, como é que ela ia estar no berçário, ela estava com o abdômen aberto, estava com as vísceras por fora, e como é que seria isso. E lá no livro você escreveu, aquele foi o dia mais difícil da minha vida. E não tem como a gente parar e ler essa frase e achar que as coisas estão... que eu posso continuar lendo um livro normal de qualquer jeito. É um trecho muito forte. Como é que você lida com isso? Por que você acha que é importante, às vezes, relatar algo como esse, assim, algo forte como isso? Porque às vezes não é uma cena bonita, às vezes não é uma cena que as pessoas gostam de ver, mas assim, qual a importância de relatar algo como, tipo, o dia mais triste da minha vida? As pessoas que me conhecem, principalmente, né, e que têm noção do que está por trás do livro, elas têm muito medo de ler. Porque, falando de doença, de criança, então, eu tenho gêmeas, né? Sou casado com a Carol, linda, minha esposa. Sou pai da Sofia e da Louise. São duas crianças de 5 anos de idade. Então, quando você fala de criança que nasceu com o abdômen aberto, que teve que fazer várias cirurgias, que passou por processo de sofrimento, as pessoas já têm muito medo, mas isso é muito pesado, eu não vou ler isso. Minha vida já é tão pesada, eu vou ler sobre tristeza, sobre desgraça, eu não quero ler isso, as pessoas elas têm medo. E eu tomei muito cuidado de ser leve e sutil no livro. Eu falo, pode ler, não precisa ter medo. Não precisa ter medo porque é um livro leve e sutil que ele traz propósito. Você não termina um livro pesado, você termina leve e com um sentimento de gratidão. Mas porém eu fiz questão de trazer alguns momentos para que todas as pessoas, né, os meus leitores, eles se identificassem com aquilo ali, eles entendessem que todos nós passamos por dias muito difíceis. Quem aqui, ou quais de vocês, nunca passou por um dia e falou assim, olha, eu acho que eu não vou sobreviver esse dia. Quem não passou vai passar, sinto muito te dizer. Esse dia vai chegar. Então eu fiz questão de trazer que por mais que esse dia chegue, você não está só. Deus é contigo. E por mais que você acredite que você não vai sobreviver, não caminhe pelo que você vê, caminhe pelo que você crê. No dia que elas nasceram, que foi um dia muito difícil, que a gente não sabia o que ia acontecer, eu não sentia o chão. Parecia que eu estava flutuando, mas eu respirava, me concentrava nas pessoas, conversava com quem tinha que conversar, passava por um bebedouro, tomava 3 dedos de água, eu falei, eu não posso desmaiar, preciso pelo menos beber água. Se eu beber água, eu não vou cair duro aqui, porque eu precisava passar por aquele dia. Vai ter dias que você vai passar assim, sem enxergar o chão, você vai achar que não tem nem chão ali. Porém, não caminhe pelo que você vê, caminhe pelo que você crê, caminhe pela sua fé. Essa é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Para os dias difíceis, resista em fé e esperança. E eu digo mais ainda, se você está passando, você dá conta, porque tudo que você precisa para cumprir o seu propósito aqui na Terra já nasceu dentro de você. E os elementos externos que você precisa, Deus proverá. Dá para ver que você tem esse valor da transparência. O livro passa é como se eu de fato estivesse vivendo dia a dia, porque em alguns momentos do livro você registra até horas, você registra os minutos, né? E me marcou muito quando eu li um trecho que a Carol, ela começa a relatar um diário dos primeiros dias de vida, como às vezes até no olhar da Luíse e da Sofia, que são suas filhas. Então ela escreve ali e relata como se fosse o próprio sentimento das meninas. E eu li, parecia que era um relato feito num bloco de notas no celular. Eu não sei como é que foi isso, mas como que foi isso para você, para Carol, expor detalhes com tanta verdade e com tanta originalidade, que às vezes a gente olha aquilo ali e a gente fala, cara, isso aqui é muito real. Parece que você não quis cortar nada, sabe? Como que é isso para você? De fato, a Carol realmente ela conseguiu registrar o dia a dia das meninas num bloco de notas. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz questão de só transcrever aquilo que ela escreveu. Eu não consegui fazer isso. Eu fui um turbilhão de emoções. Eu estava no epicentro ali. Um dia que as pessoas romantizam, quem tem filho, ou até quem não tem, idealiza esse dia, o dia do nascimento do seu filho, né? E esse dia eu fui embora sozinho,
Eu deixei a minha esposa na UTI depois de ter tido hemorragia durante todo o dia e ter tido, né, complicações da gravidez. Eu deixei uma filha na UTI prematura, porque elas nasceram prematuras, porque ela teve pré-eclâmpsia, que é a questão da pressão alta. Eu deixei uma outra filha, além de ser prematura, com o abdômen aberto, com várias questões, complicações, sem saber se ia sobreviver ou não àquela noite. Então, e vivendo aquilo ali dia após dia, era muito difícil lidar com as minhas emoções. Porém, a Carol, ela conseguiu, ela ficou internada alguns dias ainda na mesma maternidade que as meninas, ela conseguiu registrar com muito amor o dia a dia dela durante os dias de internação. E eu achei aquilo tão lindo e eu quis mostrar para as pessoas que, por mais difícil que seja, você precisa ter bons olhos. Procure o belo daquele dia. E ela conseguiu fazer algo que eu não consegui. Achar o belo do dia a dia e registrar, né? Então, eu achei que foi lindo e coube naquele momento do livro. Muito emocionante, gente. Você precisa ler. Tem sim que ler o livro, de fato é transformador. Bem, se você já está gostando do que você está vendo até aqui, do que está vendo, está ouvindo, então não deixe de curtir o canal, é muito importante. Curta o canal, se inscreva e compartilhe o vídeo, tá? Mas não compartilhe agora não, para você não perder o conteúdo. Então compartilha no final, tá? Mas deixa o seu curtir e se inscreve aí. Tá? Rodrigo, eu quero fazer mais uma pergunta para você. Teve alguma coisa que você escreveu no livro e você se arrependeu? Porque depois que a gente escreve um livro e depois que a gente faz uma arte, faz um quadro e publica e esse quadro vai, a gente já perdeu o controle total sobre ele. Teve alguma coisa que você escreveu no livro que você se arrependeu? Ou que você não escreveu e você acha, eu deveria ter escrito isso e você não conseguiu fazer? Não, porque até a forma como o processo ele se desenvolveu. Então, você está vendo aqui, isso aqui é o resultado de algo, né? Mas você só está vendo o resultado. Eu falei um pouco do processo de escrita, porém, tem muita coisa por trás disso, não é tão simples. Você não... Como escrever um livro e publicou? Talvez as pessoas tenham essa dúvida. Eu primeiro escrevi um livro em PDF, escrevi um livro no Word, passei para PDF e enviei para amigos. Leia aí tudo. Não tão desenvolvido. Tive pouco retorno. Porém, as poucas eu enviei, eu lembro inicialmente, eu conheço muita gente, hein? Eu enviei para umas 100 pessoas. Foi a média de e-mails que eu enviei. E aí eu tive um retorno de 15, talvez 10, 15, que leram e gostaram muito. Aí eu falei, pô, legal. Quem leu deu um feedback. Então, foi legal. Então, acho que eu vou testar então um livro. Eu vou escrever um e-book. Aí, de fato, foi um e-book. Falei, bom, as pessoas só veem valor naquilo que tem valor. Então, eu vou escrever um e-book e vou vender o e-book para ver como é que vai ser o retorno. E aí, eu peguei esse PDF, aprimorei algumas coisas, publiquei no Amazon, no formato do Kindle. Então, eu li, estudei sozinho como é que era. Publiquei lá, eu mesmo fiz a arte da capa, fiz sozinho, publiquei lá e eu falei assim, tá, mas eu preciso divulgar isso, como é que eu vou fazer? Senhor, como é que eu faço? E aí Deus, ele falou assim, faz assim, filho. Aí tava no meio da pandemia, pro final ali, e aí eu fiz uma live de lançamento. Eu falei, como é que eu vou fazer? Bom, o livro, vou fazer alguns dias de live de lançamento. Como eu disse, conheço muitas pessoas. E aí eu falei assim, tá, Senhor, quem eu chamo? Eu não quero chamar pessoas influentes, quero chamar pessoas que tenham a ver com o livro, que eu enxergo o propósito na vida delas, na história delas, que vão agregar. E aí eu convidei alguns amigos, aí eu consegui reunir 5 pessoas, 4 ou 5. E assim, eu consegui reunir pessoas de prestígio, posicionadas no mercado, assim, de uma forma muito natural. Então eu consegui reunir um neurocirurgião que acompanha ela, que é maravilhoso, Dr. Gabriel Mufarrez, que é o mesmo neuro que operou os gêmeos, que separou, que são no Fantástico, tudo isso. Então, Dr. Gabriel, ele estava passando por uma situação particular, uma situação boa, né? E eu falei, doutor, se o senhor quiser remarcar, ele falou, não, eu faço questão. Ele estava saindo do hospital e estava indo para casa, ele falou, faço questão de fazer a live com você no final do dia.
Consegui reunir uma outra amiga, uma querida, uma juíza federal da Justiça Militar. Consegui reunir uma pessoa muito querida que trabalha ajudando, dando suporte para famílias, né, com crianças que nascem com algumas questões específicas de intestino, bexiga. A Fernanda Calçada, que tem um grupo de ajuda para esses pais, de suporte. Consegui reunir a doutora Tabata, que é uma ginecologista obstetra da Unicamp, inclusive trabalha lá, pesquisadora, né? Então, assim, eu vi que tinha algo sobrenatural ali. E a troca, as pessoas se entregaram na entrevista. O doutor Gabriel, ele contou coisas da particularidade dele, da vida dele. A doutora Mariana Aquino, a juíza, ela compartilhou algo que ela viveu, ela se emocionou na live, né? Então, assim, foi muito lindo. Então, eu vi ali que Deus, ele realmente estava querendo algo além. Então, foi algo gradativo. Depois da live, eu falei assim, eu tentei falar com alguns amigos para publicar o livro. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou publicar isso? Eu falei, não tenho. E aí, do nada, porém, o acaso não existe, por uma pessoa do meu lado que trabalhava comigo falou assim, olha, eu recebi um telefonema de uma pessoa de uma editora que eles fazem tiragens em quantidade reduzida e acho que tem um valor legal. Toma aqui esse número. E aí eu liguei, realmente estava dentro das minhas condições e aí eu fiz a primeira tiragem do livro, eu escrevi, eu corrigi, eu editei, eu fiz tudo sozinho no livro, mandei, eles publicaram e aí foi a primeira edição do livro. Foram poucas tiragens, foram 250, não lembro agora. E quando chegou aquele livro ali que eu fui lançar, eu me surpreendi porque vendeu tudo. A sensação que as pessoas têm quando elas leem, né, é que elas querem compartilhar com outras pessoas. Então tem gente que comprou 10 livros. Eu quero dar para fulano, para fulano, para fulano. É normal as pessoas lerem e lembrar de alguém, querer que alguém leia esse livro. Isso acontece muito. Eu tive muito feedback. Mas uma coisa que é legal, que vale a pena falar aqui, porque aqui é um canal voltado para a arte profética, é que não é tão simples. E que você precisa entender quem você é. E você precisa se mover com propósito. Porque a gente quer... Você escreve um livro, você fica inseguro. Você fica inseguro. Será que eu não falei besteira? Será que eu estou falando, sei lá, alguma heresia? Será que... Né, você se sente inseguro, você quer ser validado por algumas pessoas. Porém, as primeiras pessoas que leram o livro e deram feedback foram pessoas distantes. Foram pessoas... É um canal de arte profética, então eu posso falar claramente. Pessoas que não são do convívio evangélico, pessoas que vivem outras religiões, pessoas do mundo, foram a que mais leram, que mais, assim, se emocionaram, se sentiram tocadas por Deus, tudo isso. E muitas pessoas que eu ficava ali tentando ser validado, né? Tipo, e aí, esperando ser validado, você olhando ali para validar aquilo que eu escrevi, não leram. Então você precisa entender isso e lidar com isso. E entender que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. É sobre quem você é, sobre o que você tem que fazer. Não importa Deus mandar você escrever um livro para uma pessoa ler. Eu escrevi com esse propósito. Eu estou aqui falando. Não importa se uma pessoa vai assistir o canal. Se Deus quer que eu fale com uma pessoa, que é você, ótimo, eu cumpri a finalidade. E eu escrevi com esse sentido. Quando a primeira pessoa me deu um feedback, eu tentei descansar ali. Amém, cumpri o propósito. Porém, foram vários feedbacks, assim, e isso é muito legal. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você, realmente, assim, se teve resistências no processo de você publicar e decidir. E, pelo visto, você, de fato, foi meio que testando, meio observando como foi, né? Foi lançando, fazendo contato com algumas pessoas. As pessoas que você esperava receber feedback, você não recebeu, né? Algumas recebeu negativo. Mas ali você foi construindo e dos poucos retornos que você teve, você foi se apoiando naquilo que estava te dando, como se fosse Deus te guiando mesmo. Até mesmo o processo do contato, para a pessoa te dar um contato de alguém que publicava livros em poucas tiragens, quer dizer, Deus foi te conduzindo de uma maneira a te dar a segurança que aquele era um caminho para você ir. Deus é um Deus de propósito, porém, o próprio processo de escrita do livro, os 7 capítulos, diz o seguinte, que Deus ele se move, na maioria das vezes, em processos.
Deus é um Deus de processo. Eu fiz a analogia aqui da sementinha da melancia, tá acompanhando a gente hoje, né? Ela passa por várias etapas. E assim somos nós e a maioria das coisas da nossa vida. A gente quer que a semente já dê melancia e não vai ser assim. E o processo de escrita do livro, ele foi isso, ele foi gradativo, cada coisa ao seu tempo. E eu digo mais ainda, depois de escrito, eu comecei a falar em alguns lugares. E eu comecei a falar e eu orei a Deus e certo dia ele falou assim, não é o tempo de você continuar fazendo. E eu tenho, não é o tempo. E aí eu parei porque não era o tempo. Mas isso não quer dizer que eu não falaria mais do livro, tanto que eu estou aqui hoje. Porque aquele não era o tempo. E nós precisamos entender, se mover profeticamente, é entender o que Deus quer e fazer aquilo que Ele quer, quando Ele quer. Só que muitas vezes nós temos a nossa régua de sucesso. O que é sucesso no YouTube? É ter não sei quantas visualizações, é não ter não sei quantas visualizações. Sucesso, para quem caminha com Deus, é fazer aquilo que Ele quer. Se Deus quer que você tenha 20 pessoas hoje, amém. É melhor você ter 20 do que você ter 2 milhões. Porque Ele não quer você ter com 2 milhões hoje. Ele quer você com 20. Entendeu? Então, quando a gente entende isso e se move de acordo com a vontade de Deus, a gente pega a nossa régua, enfia no bolso e passa a se medir com a régua dos céus. Porque o conceito, e o livro traga um pouco isso, o conceito de ganhar, perder, de certo e errado, está muito ligado e contaminado com o mundo que nós vivemos. Só que o mundo que nós vivemos jaz no maligno. A nossa régua está contaminada. Se a gente for parar para crer, né, parar para ver e analisar, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o início e o fim, aquele em que tudo foi feito, porque dele, por ele, para ele todas as coisas, ele morreu crucificado numa morte maldita. Qual é a lógica disso? Qual é a racionalidade disso? Só que muitas vezes nós queremos achar lógica e racionalidade para a nossa vida. E a gente fala assim, por que eu estou passando por isso, meu Deus? Por que eu estou vivendo isso, meu Deus? A gente quer colocar na nossa régua de razão os propósitos de Deus que vão muito além daquilo que nós podemos imaginar e mensurar. Cara, é ótimo você tocar nesse ponto, porque de fato é algo que intriga muito a gente, né? E não são todas as pessoas que conseguem ter uma vivência de uma vida espiritual. A gente tá falando aqui num canal que é aberto para várias pessoas de diferentes tipos, diferentes culturas, pessoas de outros países, inclusive. Né? Como é que é isso para você, uma vida espiritual? Como é que foi o seu encontro com Jesus? Por que você acha que Jesus é tão importante hoje na vida de uma pessoa? Eu sou um milagre. Ponto. A minha esposa é um milagre e as minhas filhas são um milagre. A Luíse pela questão física e a Sofia pela questão emocional e tudo que nós vivemos. A nossa família é um milagre. Quem convive com a gente não consegue entender. Muitas vezes eu ouvi dos médicos assim, a gente não entende. Como que não bate tudo que você vive e você não bate? Porque eu sou um milagre. Ponto. E eu olho e mesmo quem não crê em Cristo de uma forma tão viva, fica intrigado, porque é impossível, vou usar a palavra impossível, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar. É impossível alguém sobreviver tudo que nós vivemos, vivo ainda, da forma que nós vivemos, se não for por Deus. E para mim foi muito difícil, eu tive uma experiência, a minha conversão ela foi muito emblemática. Eu cresci na igreja, minha mãe se converteu, eu tinha uns 9, 10 anos, na igreja batista. E ali eu tive muitas experiências com Deus. E aí, na adolescência, 14 anos ali, comecei a me afastar gradativamente. Porém, antes de me afastar gradativamente, eu tive muitas experiências com Deus. Por exemplo, meus pais iam num lugar que tinha um senhor que tinha um ponto de pregação na casa dele para orar. E aquele homem, ele era analfabeto, só lia a Bíblia. E eu tava lá um dia, já meio que pé lá, né, meio Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. E aquele homem tava lendo a Bíblia assim, e a gente de frente, né, pra ele. Ele me chamou. Aí quando ele me chamou, que eu cheguei perto, ele tava lendo a Bíblia de cabeça pra baixo. Aí eu falei assim, não é possível. Eu falei, ele gravou, né? Porque tá de cabeça pra baixo, analfabeto, né, de cabeça pra baixo. Aí ele tava passando o dedo onde ele tava lendo. Aí eu olhei assim, aí ele virou a Bíblia, aonde ele estava lendo, ele parou e falou, continua daqui.
eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, como esse homem consegue? E ali eu vi que era Deus querendo me mostrar algo, né? E depois que eu me converti, eu me afastei, né? Nós somos do Rio, eu moro no Rio, mas eu morei em São Paulo por 8 anos. E morei em São Paulo sozinho por alguns anos e tudo. E assim, eu tava vivendo no mundo, no mundão. E a minha conversão foi... O Espírito Santo me tocou um dia, porque eu era meio doido, assim. Se você é descarrilhado, tem jeito pra você, porque eu era descarrilhado. Inconsequente, dava na telha e eu ia. E aí eu ia pra um bar nesse dia e eu senti algo dentro de mim pra ir pra igreja. Eu não passava nem na calçada da igreja. Mas deu vontade daquele dia, então eu vou. Tipo, doido, entendeu? Sabe esses doidos? Então, vamos junto. E aí, eu entrei na Bola de Neve de Santos, pastor Eric, pastora Sheila. Era aniversário da igreja, estava lotada a igreja, tinha gente na calçada que não dava para entrar. Eu falei, bom, se eu cheguei até aqui, até para chegar lá foi profético, mas se eu for contar em detalhes aqui, vira um podcast 4 horas. Mas cheguei, fui sozinho. E aí quando eu saí, eu falei, dá licença. Eu falei, se eu vim até aqui, eu vou entrar, porque eu não vim até aqui à toa. Pedi licença como se eu fosse de lá e conhecesse alguém. Fui pedindo licença. Quando eu dei por mim, eu estava no meio da igreja e tinha um lugar para eu sentar. Que não tinha nem como entrar. E estava lá no meio. E ali eu tive uma experiência com Deus. Deus falou comigo. Eu comecei a chorar. E Deus, ele chamava. Houve um chamado profético ali. Que quem pregou foi o pastor Judson de Oliveira. E eu lembro que essa pregação tem no YouTube, é O Chamado Bola de Neve Santos. Se você procurar, você acha, procura aí. Tem alguém colocou, tá no YouTube, O Chamado Bola de Neve de Santos, isso em 2006. E quando ele falava, né, que tinha uma mesa posta e que tinham muitos Davis que estavam perdidos e que Deus estava chamando, e ele falava assim, igreja, me ajuda, Davi vem, me arrepiava tudo, eu chorava. E quando eu fui lá na frente, que eu ajoelhei, que houve esse chamado, eu lembro que eu vi os céus abertos e Deus me olhando ali. Eu não conseguia ficar em pé, eu chorava. Eu falava assim com Deus, eu quero que o Senhor me fale, eu não quero ouvir de pessoas, eu quero que o Senhor me fale. O que eu tenho que fazer e deixar de fazer, é sobre fazer e deixar de fazer, para que quando amanhã amanheça, eu não me sinta vazio como eu me sinto quando eu saio de uma balada. Eu me sinto como eu estou me sentindo aqui agora. E eu lembro, até me emociono, no outro dia quando eu saí de casa, eu morava na Praia de Santos, no bairro Embaré, e eu saí assim, que eu olhei, era umas 6 da manhã, estava amanhecendo o dia assim, meio nublado, e eu olhei para o céu, e eu tive a mesma sensação. O mesmo céu que eu vi aberto, quando eu estava lá ajoelhado, eu vi ali, Deus ali no mesmo lugar. Eu falei, é isso que eu quero viver. E ali eu comecei um processo de conversão em isolamento, e eu tive muitas experiências com Deus. Então, quando eu fui viver tudo isso que eu vivi, na verdade eu fui preparado para isso. Você foi preparado para ver tudo que você está vivendo. Eu tive muitas experiências com Deus, porém eu passei por muitas coisas difíceis que foram me moldando e endurecendo a minha face, para que eu cumprisse o propósito para o qual o Senhor me chamou. E eu lembro que antes mesmo de engravidar, né, de planejar ter filho, que eu queria muito isso, nesse processo, eu estava morando na capital agora, em São Paulo, a capital de São Paulo, e eu era da Bola de Neve sede nesse período. Deus, ele mandava eu colocar a mão no útero da minha esposa, já casado, e eu lembro que quando eu colocava para orar, eu era tomado pela expressão de Deus, começava a profetizar no útero dela. Eu sabia que tinha algo voltado à gestação na nossa vida. Eu não imaginava que era isso. E durante esse processo de construção, né, porque ninguém vive isso de uma hora para outra, Deus, ele falava comigo assim, quando eu chorava lá, porque eu achava que tinha problema, né? A gente acha que tem problema, mas eu não tinha, na verdade. Deus falava comigo assim, meu filho, nunca duvide do meu amor pela sua vida. E eu falo isso para você. Nunca duvide do amor de Deus pela sua vida, independente do que você esteja vivendo. Ele é bom em todo o tempo e Ele nos ama. Essa é uma verdade absoluta, que situação nenhuma, nada pode tirar essa verdade da gente, essa convicção. Mas Ele continuava falando assim para mim. Nesse dia Ele falou, me marcou muito, mas eu preciso te espetar para você aprender a voar. E ali Ele me trazia uma analogia da águia, não sei se todos vocês conhecem,
que o filhotinho da águia, ele vive na fenda da rocha ali em cima, e para aprender a voar, aquela águia precisa espetando ali, botando espeto naquele ninho que é confortável, é quente, para que aquela águia venha para a beirada e ela se lance para que ela voe. E se aquela águia, pequena águia, filhote, ela não se jogar para aprender a voar, a mãe águia, né, ela joga o filhote e ele vai caindo em queda livre. Só que ele não cai no chão, ela pega, leva para o alto e joga de novo até que ele aprenda a voar. A sensação daquela águia, você pode estar se sentindo assim, como assim? Como aquela pessoa que tinha que cuidar de mim está me tacando do abismo? Como que Deus está fazendo isso comigo? Porque eu falava assim, eu não conheço Deus de ouvir falar, eu sei quem é Deus, eu ando com Deus, eu caminhava, como é que ele está me tacando assim do abismo? Eu não tenho onde me segurar. Talvez você esteja se sentindo assim, mas confie no amor de Deus. Na verdade, está te ensinando a voar. É muito legal, assim, porque a sensação que eu tive quando eu li o livro foi exatamente essa, como se existisse um Rodrigo antes dessa experiência com Deus e depois. Ao mesmo tempo, não parecia que era um Rodrigo que estava conhecendo Deus ou que estava tendo uma experiência nova, ou como você mesmo falou, que conhecia só de ouvir e agora estava conhecendo experimentar. Dá para sentir que você conhecia Deus antes de começar a viver aquilo tudo. Até porque você já cita processos e frases que você já passavam por dentro de você, né? E é muito louco, isso me marcou muito, porque eu vi vários trechos da Bíblia mesmo, versículos ali que são espirituais misturados com o seu livro. Eu até me perguntei, será que pessoas que talvez não conhecem a Bíblia, não conhecem nada sobre Jesus, elas vão conseguir entender? Mas muito mais do que isso, assim, o que me marcou foi, eu vi você aplicando versículos, textos espirituais de uma maneira muito prática, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade, né? Ver ali um texto bonito e não consegue aplicar na própria vida, mas você pega aquilo ali, coloca no livro e ensina como faz, e mostra, eu fiz assim. Como que foi isso para você? A ideia do livro é exatamente essa. Olha, tá se sentindo assim? Faz assim. E o principal pilar, e talvez valha a pena reforçar aqui, né? Ratificar, reiterar para todos vocês, o que sustenta a gente em dias difíceis é a palavra. Não adianta, as pessoas querem receber oração, quer receber passe, quer receber sei lá o quê, quer receber palavra, quer receber abraço. O que sustenta é a palavra de Deus. E em muitos momentos eu não conseguia orar, em muitos momentos eu não conseguia ler, mas eu tinha a palavra dentro de mim. Não foram poucos dias que eu achava que eu não teria força para levantar da cama, e eu ficava assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu ficava mentalizando a palavra durante todo o dia na minha cabeça, trabalhando, estudando, porque eu não podia, não tinha como eu, vou deitar em casa e vou viver meu sofrimento. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que produzir, eu tinha que pagar médico, eu tinha que pagar questões voltadas à saúde, eu tinha 2 bebês pequenos, então assim, eu tinha que produzir o tempo todo, e em nenhum momento eu tive condições de parar e ficar me lastimando. E como sobreviver a isso? Como sobreviver a situações difíceis? Como sobreviver ao dia mau? Palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se essa é a palavra de Deus, nada vai me faltar. Ponto. Né? E aí eu ficava repetindo aquilo dentro de mim, várias palavras ou vários versículos que me marcaram muito, ficava repetindo dentro de mim, que é o que me sustentava. E dentro do que você falou, a ideia é pegar aquilo que eu vivia, e esse é um livro que eu não ficava transcrevendo o versículo. Eu trazia os versículos e inseria dentro do contexto, justamente para que as pessoas entendessem que não é a Bíblia tá lá e eu tô aqui. Não, ela é a palavra viva que se aplica dentro de nós, e ela vai nos ajudar a conduzir a nossa vida, a nos ensinar o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. A palavra está ali para mostrar, mas a escolha é nossa. E aí, como que é isso para você? Como que você, por exemplo, você incentivaria um outro artista a fazer uma arte sobre si, sobre a sua própria história? Talvez contar a própria dor, porque não é um processo simples, e você aqui mesmo falou que não foi um processo nada simples para você. E como é que é isso? Assim, você acha que vale a pena investir? Você teve testemunhos de pessoas que leram seu livro, que falaram, cara, valeu a pena? Você tem como compartilhar alguma coisa com a gente sobre isso? Tenho sim. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Uma coisa que eu falo para as pessoas é o seguinte: ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, às vezes tem gente que é grossa, ou tem gente que
é ríspida, tem gente que fere os outros, mas é o que aquela pessoa tem para oferecer. E trazendo para o contexto de arte profética, você é artista, você vai dar aquilo que você tem. A sua arte é sobre quem você é sobre o que está dentro de você, é sobre um dos conceitos de conhecimento, o conceito técnico de conhecimento, né? Tem vários, mas todos convergem em algo, que é aquilo que você absorve do mundo e sintetiza dentro de você. Isso é um conceito técnico de conhecimento. Então, exatamente isso. O seu conhecimento que você vai transmitir para o mundo através da sua arte é sobre quem você é. E aí Deus, ele vem sobre você e traz algo dos céus sobre a sua vida, mas é a partir das suas experiências, do que você viveu, você vai sintetizar aquilo ali e vai trazer. É claro que há coisas muito específicas, artes visuais, por exemplo. Você vai ver algo no céu e vai trazer. Mas tem muito a ver com quem você é. Então, sobre essa questão de encorajar a falar da sua dor, tudo isso, quando você traz para fora a sua dor, como eu disse aqui do meu exemplo, você está trazendo cura, porque trazer para fora é um processo de cura. 2, você está ressignificando algo que, em tese, seria algo que veio com um propósito ruim, e você está transformando maldição em bênção. Então você está ressignificando algo. Então eu te encorajo sim a colocar isso para fora, porque quando você não faz isso, quando você não age, não digo não somente na questão da arte, quando isso não faz parte de quem você é, quando você não se move de acordo com aquilo que está dentro de você, você se torna uma pessoa reativa. É o que eu falo para as pessoas: quando alguém faz algo para você e você reage àquilo ali, você se torna escravo daquela pessoa, porque você está se movendo de acordo com a escolha do outro. Então, tente não ser reativo. Qual é a sua verdade? Quem é você? Se alguém veio te ofereceu algo, uma grosseria, como eu disse aqui, e você retribui, você se tornou escravo daquela pessoa. O que está dentro de você? Então, se ela te deu uma grosseria e você responde de uma forma amigável, você está dando quem você é. E você está ajudando a transformar uma vida, ou ela a enxergar o mundo de uma forma diferente. No conceito de arte, quem é você? E o que você tem dentro de você para colocar para fora? E o que Deus tem para trazer através de você, de uma forma profética. E você teve testemunhos de pessoas que você recebeu, pessoas que te escreveram ou te deram algum feedback que gostaria de compartilhar? Dá para compartilhar alguma coisa com a gente? Sim, assim, eu recebo muito feedback, assim, que eu fico muito grato a Deus. Assim, vários feedbacks, assim, de pessoas que leem. As pessoas me mandam mensagem emocionada, gente que eu não conheço quer conhecer minhas filhas, quer conhecer minha família. Eu tento dar uma blindada, porque não dá para expor elas assim. Imagina, a nossa vida é muito corrida. Mas eu recebo muito feedback muito legal. Mas eu separei aqui eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu não conheço. Eu estava um dia trabalhando, num dia muito difícil. Isso foi dia 1º de setembro. É bem recente, por isso que eu trouxe esse agora. Eu estava trabalhando num dia muito difícil, eu estava cansado, desanimado, assim. Tava um dia muito difícil. A minha vida não é fácil, né? Apesar de não aparentar. Enfim. É porque as pessoas às vezes acham que eu vivo tipo na Disney, entendeu? Olha pra mim assim, nossa, mas não é. Eu vou ler o e-mail dessa pessoa. Eu vou falar o nome dela, até porque é só o primeiro nome, né? Dizia assim: olá, Rodrigo. Me chamo Carla. Li seu livro. E como tudo que Deus faz é perfeito, li no momento certo. Naqueles períodos em que o deserto assola a nossa vida e faz parecer que não tem mais jeito. O cansaço toma conta e as forças se vão. Que não queremos falar, só fugir. Pois bem, tem uma história parecida e bem diferente da sua. Sempre digo que não dá para dizer. Eu sei o que você passa. Cada dor e luta é particular e cada um que sabe de si. O que eu posso te dizer é muito obrigado. Você me ajudou a respirar um pouco melhor hoje. Sei que ainda enfrentarei mais dias como esse, mas lembrar que o Pai cuida de mim e ser lembrada dessa força
de minha pequenez, da frágil humanidade, me faz levantar mais uma vez a cabeça e prosseguir. Obrigada, Carla. Até para ler eu me emociono. E quando eu li esse e-mail dela, ela me mandou para agradecer e eu respondi agradecendo, porque o e-mail dela me ajudou naquele dia. E é sobre isso. Quanta coisa você não tem dentro de você que você pode ajudar outras pessoas. E Deus, ele conta com a gente para isso, Fagner. Tem um salmo que eu gosto muito, que diz assim, que os altos montes pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou a homens. Ele confiou a nós, a mim e a você. Deus, ele quer se manifestar ao mundo. Deus, ele quer se revelar ao mundo de muitas formas, porque ele é multiforme. E ele conta com você para isso. Cara, é muito louco, assim, porque quando eu li esse livro, eu meio que lia e imaginava um filme, sabe? Eu não sei se você imaginou em fazer um filme sobre o livro. A gente olha, parece um livro fininho, mas, cara, eu já vi a sua história do seu livro muito mais forte do que muitos filmes que eu já vi. Você tem algum projeto para mais? Deus já estou com alguma outra coisa? Você está no momento de espera? Como é que tá isso com você? Fagner, eu vivo um dia de cada vez, né? Eu aprendi a tentar, né, a focar. Eu sou uma pessoa que planeja a vida, tudo isso, porém eu aprendi que é uma coisa de cada vez. O que eu tenho é o presente e eu tento otimizar o meu presente da melhor forma possível. E eu entendo que dentro dessa sistemática do que eu trouxe de que há um propósito para todas as coisas, se realmente potencial eu sei que tem, mas se Deus tem isso, as coisas vão se mover para esse lugar. Assim como o livro ele nasceu de uma forma muito natural, eu não tenho muita expectativa de chegar a alguns lugares, mas se Deus quiser que chegue a esse lugar, amém, tô aí, entendeu? Então para mim isso é muito tranquilo. Mas eu não me movo pelo amanhã, eu me movo hoje. O que eu tenho hoje estamos aqui falando, encorajando, e eu estou muito feliz com isso. Quando eu li o seu livro, eu via muito essa relação do que a gente vive e do que a gente conta, né? E eu lembro muito assim que a Bíblia, quando a gente vai ler, é sobre histórias de pessoas, né? A gente vê lá Abraão, a história de uma pessoa. A gente vê lá Paulo, a história de uma pessoa. Eles falando sobre eles falando sobre Cristo, ele falando sobre dificuldades, sobre a vida, né? E eu tentei me colocar no seu lugar e imaginar, cara, talvez o Rodrigo viveu tudo isso para contar depois. Talvez isso não tivesse simplesmente a ver com ele, mas a dor e as coisas que ele aprendeu, e os processos que ele viveu com Deus, de experiência, eu meio que vi como você como uma pessoa que teve que viver aquilo para depois escrever e contar. Tá? Eu vou além ainda. Deus, ele, assim como eu me converti, Deus falou comigo assim, que ele ia endurecer a minha face. Lá em Ezequiel 3, ele falava assim, que ia endurecer a minha face. E hoje, né, assim, eu ainda vivo um processo, mas é claro que eu já passei por muita coisa, as coisas são mais tranquilas. Vamos fazer outras cirurgias ainda, então, né, ainda não finalizou o processo, cirurgias grandes, inclusive, mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Só que como você endurece algo, né? E para mim é muito nítido que eu não... Você falou no decorrer da nossa conversa, nosso bate-papo, você falou assim, eu vejo 2 Rodrigos, antes e depois do processo. Mas isso é fato. Ninguém passa por tudo isso e é a mesma pessoa. Tem um versículo que diz que é melhor uma casa de luto do que uma casa de festa. Porque a casa de luto traz reflexão, traz mudança. Você reflete, você muda, você analisa, você prioriza, você estabelece prioridade. Então você quer viver, você quer priorizar o que é prioridade, você reavalia toda a sua vida. E passando por tudo isso, ou ainda vivendo o processo, eu olho e assim, eu nunca seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado pelo que eu passei. E de fato, eu entendo que isso vai muito além do livro. O livro é só uma das coisas que acontece na minha vida, assim, de testemunho, de propósito. Várias pessoas, em contextos diferentes, pessoas de religiões diferentes, acontece comigo sempre, me ligam e falam assim, eu estou desesperado, sei o que eu faço, só pensava em você. E assim, Deus me conecta com aquela pessoa, e aí eu converso, nos bastidores, só nós dois, eu converso,
falo de Cristo, a gente que se converte, enfim, tem gente que não, mas assim, e eu entendo que Deus, ele me construiu para estar nesse lugar, né? Porque ele tem um propósito maior. E trazendo ainda sobre propósito e Deus, que ele, isso para mim é tão nítido, que quem lê o livro, o livro vai se desenvolvendo assim. Deus, ele diz o que vai acontecer. Eu sonho, acontece. Eu sonho, acontece. Deus, ele fala assim, filho, sou eu que estou fazendo. Confia. Eu tenho um propósito nisso. Talvez você esteja passando por algo muito difícil, né? E como Deus falou comigo uma vez, falou assim, confie no meu amor. É que eu vejo em você um coração disposto. Resista em fé e em esperança. Confie no amor de Deus. E às vezes as pessoas falam, mas eu estou passando por isso, estou vivendo isso, e eu paro e falo, você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não está vendo o que você está passando? Você acha realmente que Deus, ele não se importa com você? Você acha que Deus, ele é alheio à sua dor? Ele se importa sim, ele se compadece sim, ele é por nós, ele é conosco e há um propósito mesmo que você não veja. E assim, só para concluir essa linha de raciocínio, teve uma vez que me fizeram uma pergunta, né, sobre a bondade de Deus e falou assim, Deus é bom, por que ele mandou, aquelas perguntas difíceis, mandou exterminar, matar povo, e as pessoas estão sofrendo, estão morrendo. Aí faz uma analogia com a nossa dor, por que estou sofrendo? Deus, ele permite que eu sofra, Deus, tudo que Deus faz é perfeito, como é que ele faz uma criança com uma má formação? Até a própria palavra não bate perfeição, má formação, parece que fez algo errado, né? E fazendo essa analogia com essa pergunta que me fizeram, eu falei assim, imagine você que está assistindo a gente agora, está passando em frente a um prédio, e ali começa bomba, polícia, e sai mulher com criança no colo chorando, e aquelas pessoas sendo retiradas daquele lugar à força. Você vai passar, você vai se comparecer com aquelas pessoas e falar assim, nossa, que absurdo, que arbitrário, né? Que coisa horrível. Porque está passando ali, é a visão que você tem. Porém, chega alguém e fala assim, olha, esse prédio aí eram de outras famílias. Essas pessoas que estão aí invadiram aí, tiraram essas famílias, jogaram elas na rua. Essas famílias que trabalharam, construíram, compraram, estão morando debaixo da ponte. E esse pessoal aí que nunca trabalhou, nunca fez nada, invadiu aí e tirou, botou eles para fora. E na verdade, aquelas pessoas, elas entraram com o processo de reintegração de posse, estão há 10 anos na rua injustamente, e aqueles se negam a sair. Olha como mudou o contexto. Agora, como é que a gente quer julgar algo se a nossa visão é limitada? Se a nossa visão é limitada. Caminhar com Deus é sobre confiar. Ou você confia, ou você não confia. E aí, até Deus falando com Jó, onde você estava quando eu criei os céus, criei a terra? Você estava onde? Então, vai lá, vem me dar conselho. Que a gente quer colocar nesse lugar. Quando a gente questiona a Deus alguma coisa, a gente quer se colocar num lugar superior a Ele. É sobre confiar e entender que a nossa visão é limitada. Confie no amor de Deus, porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Para mim isso resume muito o que é fé, né? Porque fé é exatamente você andar por aquilo que você não consegue ver, né? É confiar, né? E no seu livro, na sua vivência, tem vários momentos de você ver isso, você está simplesmente andando sem ver o que vai acontecer depois, né? E para um artista se expressar muitas vezes não é algo simples. E muitas vezes a gente realmente trava uma batalha interna e a gente fala, não quero desenhar isso, eu não vou fazer, né? Que recado você gostaria de deixar para talvez pessoas que estão começando nas artes, ou que já têm alguma experiência, não conseguiram ainda atingir um romper artístico, uma maturidade, né? E que recado você deixaria para elas romperem, para elas poderem falar em si, para elas se expressarem com verdade, para elas vencerem os bloqueios emocionais, vencerem os bloqueios criativos? O que você deixaria de recado? Eu vou falar de fé. Fé é crer. Só que o ser humano, ele é mestre em manipular as coisas, sabe? De querer manipular. Aí a gente crê mais, crê porém, crê. Ou a gente acredita ou a gente não acredita. Acreditar com alguma condição, acredito mais, é não acreditar. Só que a gente não quer ser confrontado com isso.
Não, eu creio sim, eu tenho fé. Você crê realmente? Se você crê com um porém, com uma ressalva, você não crê. E Deus, ele quer levar a gente a esse lugar de confiança plena nele. Só que a gente só vai chegar nesse lugar de confiança plena se nós passarmos por alguns lugares e tivermos alguma experiência. Não existe maturidade sem um binômio, tempo e experiência. Você precisa viver algumas coisas. E para viver algumas coisas, o tempo precisa passar. Em relação a você, que é artista, né, e está desenvolvendo algo, respeite os processos. O que você tem hoje dentro de você para colocar para fora? E entenda que o que está fora, vindo para dentro, eu falo muito dos sentidos no livro, o que nós consumimos, o que nós trazemos para dentro da gente. Quando você se coloca num lugar de estar aonde Deus quer, busca se mover de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Tudo que você está vivendo está cooperando para que você se mova para onde Deus quer. Confie. E nesse processo, faça aquilo que Deus quer que você faça. Ah, mas para você parece muito claro, né? Mas parece que é tão simples. Deus, ele compara muita gente a árvores, né, Wagner? Na palavra, muita árvore. Alguém já viu, né? Você já viu alguma vez alguma árvore fazendo força para dar fruto? Tô andando na rua e aí tá um pé de manga. Alguém já viu? Não nasce naturalmente. Esse é conosco. Seja você. O que você pode fazer? Até onde os seus braços vão? Eu não consigo com os meus braços e aí entrar e tocar em você, mas eu consigo com a minha boca. Então, que as minhas palavras entrem pelos seus ouvidos e cheguem no seu coração. Meu braço não consegue ir, minhas palavras sim. Mas Deus, ele pode mandar um outro braço para chegar. Então eu vou até onde eu posso ir. E amém. E tenha paz. Respeite os processos. Rodrigo, assim, eu creio que Deus colocou algo especial sobre você, né? Você viveu um processo de romper nessa área criativa e eu gostaria de pedir a você, se você pode orar pelas pessoas que estão nos assistindo, transferindo amor, transferindo paz, tudo aquilo que Deus ministrar ao seu coração, né? Ministrando os artistas que nos assistem. Antes de orar, né, eu vou concluir dizendo o seguinte, que a arte, na sua multiforme, ela tem muitos propósitos. Ela vai muito além ao propósito de entretenimento. E você não tem noção dos lugares que Deus pode te levar. E eu vou usar um exemplo que nada tem a ver com arte, mas que me marcou muito e que eu sempre repito esse exemplo. Eu estava um dia muito difícil no mercado e eu estava na fila, acho que elas estavam internadas ainda, e uma pessoa foi muito gentil comigo, mas muito gentil. E no final, que eu passei minhas compras ali, eu estava ali passando, ela falou assim: posso te ajudar a sacar suas compras? E ela me ajudou a guardar as compras na embalagem. E aquilo ali encheu meu coração de uma forma que me aqueceu naquele dia ali. Se uma pessoa que ajuda a embalar, Deus usou aquela pessoa para me tocar de alguma forma, imagine você com o potencial que tem dentro de você, de desenhar, de escrever, de pintar, com tanta sensibilidade. A sua arte tem sim poder para encorajar, para curar, para transformar, para impactar muitas vidas. E como eu disse, os altos montes pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou a nós, homens. Ele confiou a mim e a você. Deus conta conosco. Ele conta comigo e conta contigo. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por seu amor, graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, por, em especial, me sustentar e a minha família até aqui. Obrigado, Senhor, por suas bênçãos sem fim, por suas promessas,
por seu carinho, seu cuidado, sua diligência. Não somos merecedores. Te agradecemos, Jesus, por fazer isso por nós, por nos ligarmos ao Pai novamente. Obrigado, Senhor, por este canal, por poder levantar o seu filho para que ele se comunique com muitas pessoas de uma forma tão intencional, mas tão sensível ao mesmo tempo. Como somos gratos, Senhor, por sua provisão. Todas as pessoas, Senhor, que estão assistindo, que vieram com um propósito, mas que estão em estado de sofrimento, de dor, que essas palavras possam vir como azeite, como alívio, como ar para os pulmões, que elas possam encher os pulmões de ar e respirar e entender que o Senhor é soberano, que o Senhor está acima de tudo, que o Senhor é sim o Criador dos céus e da terra e que a terra é estrada para os seus pés, que o Senhor pega as águas dos mares com a concha das suas mãos, porém o Senhor escolheu habitar em nós, em viver em nós. O Senhor nos ama, o Senhor nos fez como filhos e que somos únicos e especiais e que não existe nos bilhões de habitantes que tem na terra alguém como cada um de nós. Somos únicos e especiais, que nunca existiu e que nunca vai existir. Cada um de nós Deus fez de uma forma especial e com um propósito especial. Que isso seja uma verdade, Senhor, na vida de cada um de nós. Cada pessoa que chegue a minha voz, que a minha voz alcance, seja uma verdade, que é único, é especial, é querido e é amado, Senhor. Que todas as mentiras que o mundo construiu, que possam cair por terra, Senhor. Que o Senhor possa inspirar os seus filhos que o Senhor tem chamado com viés artístico, seja para desenho, seja para escrita, seja para multiforme, para a sua multiforme criatividade, Senhor. Que o Senhor possa vir derramar e fluir através dos seus filhos. Faça em nós e faça através de nós. Que o Senhor possa colocar a casa em ordem, que o Senhor possa restaurar o altar, que o Senhor possa vir derramar água para que as pessoas saibam que é o Senhor quem faz. E posteriormente o Senhor venha com o seu fogo e todos vejam que o Senhor é Deus, que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e amanhã, que o Senhor se importa conosco, o Senhor escolheu habitar no meio dos homens. Muito obrigado, Jesus, por tudo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, vir, Senhor, e através deste canal encorajar muitas pessoas. Que o Senhor possa vir fluir, Senhor, em muitas cores, em muitas palavras, de muitas formas, seja em poesias, Senhor, declamando muitas coisas, que o Senhor possa manifestar o seu amor, que eu libero agora uma palavra, que o Senhor possa manifestar o seu amor através de muitas poesias, e as pessoas leem e não entendem, é o Senhor manifestando o seu amor de uma forma profunda, Senhor, profunda, através de poesias, artes visuais profundas, que o Senhor possa dar visão dos céus. Venha, Senhor, através dos seus filhos e traga à existência aquilo que está no seu coração no céu. Que aqui, Senhor, as pessoas sejam inspiradas a escrever livros, histórias, filmes, para que o Senhor possa manifestar o teu amor através do seu Filho Jesus. Porque é tudo por ti, Jesus. Estabeleça o teu trono neste canal, que em todo tempo, Jesus, o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja colocado como centro de tudo. O Senhor é o centro de tudo, Senhor Jesus. Tudo foi feito por ti. Tudo que aconteça neste canal seja consagrado a ti, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que todas as pessoas que assistam, que as pessoas sejam encorajadas a assistir, sejam tragas para este lugar, que as pessoas que assistam encaminhem para outras pessoas, que o Senhor possa se mover de forma sobrenatural, Senhor, e que a arte venha com um propósito, porque o acaso não existe. Tudo que o Senhor faz é com um propósito e um propósito de vida. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por este bate-papo. Muito obrigado, Espírito Santo, por se fazer presente em nós, com a sua presença quase tangível, e que todos que nos ouçam, que agora estão ouvindo esta oração, sejam abraçados por Ti, Senhor, e que o Senhor possa vir de forma
única, individual, dando experiência para cada um de nós, Senhor, porque o Evangelho é isso. Evangelho é experiência individual. E que pelo Teu poder, Jesus, cada um de nós possamos ter uma experiência de acordo com aquilo que está no seu coração. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por este momento. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui presente, que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém. A sua participação foi muito especial, me marcou bastante, aprendi, fui muito ministrado. E obrigado mesmo de coração. E que Deus possa recompensar você, tudo que você derramou aqui na gente hoje. Se as pessoas quiserem adquirir o seu livro, onde é que elas fazem para encontrar o seu material, entrar em contato com você, suas redes, como é que a gente te encontra? Eu vou deixar o link do livro aqui, está disponível no Amazon. Lembrando que é o livro físico, não estou mais disponibilizando o e-book, somente o livro físico. Só clicar aqui no link. Meu Instagram é @RodrigoBernardo84. Aproveito a oportunidade para agradecer o convite. Muito obrigado pelo convite, né? Para mim é um privilégio poder estar aqui e estar compartilhando com todos vocês. Obrigado, Fagner. Um pouquinho da minha história, um pouquinho da nossa história, que Deus tem feito em nós e através de nós. Muito obrigado. Eu tenho certeza que enquanto você ia ouvindo, a gente conversando, você lembrou de algumas pessoas, isso acontece muito. Então clica aqui, encaminhe lá para a pessoa, marca as pessoas aqui, compartilhe. Você compartilhar na vida de alguém, você pode estar contribuindo e ajudando a amenizar o dia de alguém ou ser alívio para alguém. Mais uma vez, obrigado a todos que estão assistindo. Fagner, muito obrigado. Pessoal, é isso. Fiquem ligados porque a gente vai lançar mais vídeos como esse. Tem uma série de entrevistas aí que tá para sair, então continue acompanhando o canal. Compartilhe esse vídeo, é muito, muito importante. Se você só curtir ou só se inscrever, esse vídeo talvez não chegue a outras pessoas. Então encaminhe esse vídeo para quem você acha que pode ser legal, você acha que vai impactar, vai mexer com a vida dessa pessoa. Faça gerar frutos, seja você um difusor de bênção, seja você um difusor de algo que fez bem para você. Então compartilha também, tá? Compartilha de coração. A gente fica por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Tá bom? Até mais, vai clicando aí. Tchau, tchau.